Maria Rebouças. Eu comecei a trabalhar aqui no Centro Cultural como estagiária em 1992, na divisão de pesquisas, né, na equipe técnica de pesquisa de artes cênicas do antigo IDARTE, que depois se tornou a divisão de pesquisas. Esse centro de pesquisa e documentação funcionava no Parque Dom Pedro, na Casa das Retortas, né? E em 1992 a gente se mudou para cá e eu continuei a trabalhar nessa equipe até mais ou menos 2014, quando as equipes de pesquisa foram integradas à curadoria. E nessa época eu fui trabalhar na curadoria de teatro junto com o Milaré e com a Lisete. E foi uma experiência maravilhosa para mim, porque a gente está pensando agora na Lisete, em como ela pensou esse projeto de comemoração aos 40 anos do Centro Cultural. E nessa fase que eu fiquei na curadoria, eu percebi na Lisete assim, um interesse muito grande por todas as questões que diziam respeito ao Centro Cultural, a produção cênica de teatro, não só no Centro Cultural, mas, claro, ela é uma atriz e uma atriz com talentos muito diversificados, né, e interesses também bastante abrangentes. Então, a programação dela, ela sempre pensava na questão da sustentabilidade, na questão do negro, na questão das minorias. Então, esse interesse da Lisete assim, sempre me tocou muito, né? E depois voltei a trabalhar com acervo, né? Depois, um pouco antes da pandemia, 2018, por aí. E agora a Lisete, há pouco tempo atrás, veio me falar desse projeto em comemoração aos 40 anos do Centro Cultural, né? Eu fiquei bem interessada. Ela falou que queria mostrar a importância da memória, do arquivo do Centro Cultural, e propôs para o Tony Agostinho fazer esse trabalho de caricatura inspirado em algumas peças de teatro, né? E eu achei super bacana a ideia. Falei, sim, Lisete, vamos fazer um depoimento, vamos, né, mostrar o material desse arquivo, pensar nessa história, pensar o que significou essa trajetória do Centro Cultural, né? E aí aconteceu de ela se transformar, assim, de repente, né, de uma forma inesperada. E tá sendo bonito, assim, ver essas imagens com essa perspectiva, né, de transformação, assim como esse material também que é um registro, uma memória que se confunde com a memória da Lisete, né, porque ela acompanhou toda essa trajetória, nesse movimento de transformação, né? O que é um resquício do teatro, porque teatro só acontece naquele momento, ele é vivo naquele instante em que ele está sendo encenado, com a energia daqueles atores, daquela plateia. E, de repente, esses resquícios de memória que existem aqui no Centro Cultural vão ser apropriados para se transformar em outra coisa, né? Numa caricatura, num registro, num outro registro, né? É interessante pensar nisso. Então, pensando nesse projeto de cartaz, o que chama a atenção na seleção desses 8 espetáculos, que a Lisete, como curadora, e o Tony Agostinho, como artista convidado, pensaram para inspirar eles a fazer esse cartaz, é que são espetáculos do início dos anos 80. Todas elas são produções de 81, o último é de 83, né? Que é o espetáculo Quase 84.
Então, eu acho que isso não foi uma coincidência. Eu acho que quando ela pensou na comemoração dos 40 anos do Centro Cultural, a Lisete pensou nos primórdios desse espaço, né, que foi inaugurado em 1982. E ela trouxe as referências que nortearam a programação do Centro Cultural nessa época da abertura. Na abertura não só do espaço Centro Cultural, mas de abertura política também, né? Essa seleção, então, reflete a diversidade de linguagens que começa a tomar espaço na cena paulista no início dos anos 80, paralelamente à abertura política. Então, espetáculos como a História do Barquinho, do Teatro Vento Forte, Marragone, do Teatro Ornitorrinco, Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico, de Dario Fo, com interpretação de Denise Stoklos, O Trágico, a Força, de Tchekhov, com direção de Márcio Aurélio. Todos se utilizam de recursos interdisciplinares, dando destaque para a fisicalidade da interpretação. Você vê todos esses espetáculos, As Quatro Meninas, por exemplo, de Pablo Picasso, né, se baseia num texto de escrita automática, com projeções de imagens, né? Então é um texto muito poético. Então, são espetáculos que mostram bem que a programação do Centro Cultural estava sintonizada com essa produção de diversificação das linguagens, de abertura, né, de pesquisa. E tem também 2 espetáculos que contextualizam um pouco o momento histórico e político que o Brasil estava passando na época, que é Lua de Cetim e Quase Lua de Cetim, do Alcides Nogueira, e Quase 84, de Fauzi Arap. Então, esse momento reflete tanto essa história do passado da ditadura para a abertura, como refletem também a crise econômica dos anos 80, com uma alta de inflação. E também, nesse momento, o teatro está passando por uma crise bem grande, com as produções muito caras, os aluguéis dos teatros também, os preços dos ingressos. Então, nesse sentido, eu acho que a abertura do Centro Cultural, nesse momento, foi também uma oportunidade de democratizar mais o acesso ao teatro e trazer as produções que não tinham condições de captar recursos na época, com tantos espaços que foram inaugurados aqui, de teatro, não só palcos convencionais, como os outros espaços que eram usados para encenação, né? Os espaços alternativos, assim. Que mais que eu poderia... Então, também tem uma coisa que esses espetáculos têm em comum, além de terem sido apresentados no Centro Cultural São Paulo, no início dos anos 80, é a interpretação dos atores. Todos esses espetáculos foram super elogiados pela interpretação dos atores e das atrizes que fizeram parte desses elencos, né? O elenco do Vento Forte, por exemplo, foi bastante destacado, a atuação deles, pela crítica, por seu desempenho irrepreensível, né? Que são atores que cantam, dançam, tem uma expressão corporal também muito forte, né? Assim como Denise Stoklos, né? Que tem essa expressão corporal, e nesse caso do Orgasmo Adulto ela também se utilizou das palavras do texto do Dario Fo, então foi uma interpretação bastante elogiada. No espetáculo Lua de Cetim, Humberto Magnani e a Denise Del Vecchio ganharam prêmios pela melhor atuação, tanto como ator como atriz, né? Em Quase 84, Cláudia Alencar também ganhou o prêmio Governador do Estado de melhor atriz. Um desses espetáculos, o Agnes de Deus, a interpretação, segundo o crítico Clóvis Garcia, vou ler aqui,
É o ponto alto do espetáculo, com Cleidiácones, Valderez de Barros e a atriz dançarina Clarícia Bujanra. 3 grandes atrizes em grandes interpretações num momento excepcional do nosso teatro. Peguei alguns trechos de críticas, né, que mostram bem isso. Em Trágico a Força, um texto do Chekhov, segundo Jefferson Del Rios, tem um elenco encantador, com Elias Andreato encontrando a chave do seu estilo, Edith Siqueira caminhando para ser uma estrela e Tato Fischer, que além de bom músico, tem sua grande oportunidade como ator, vivendo alguns momentos antológicos do espetáculo. Bom, também tivemos Maria Alice Vergueiro, Cacá Rossetti, Chiquinho Brandão, no espetáculo Marragone. Então, eu acho que o que chama a atenção mesmo e o que deve ter feito a Lisete vibrar com essa seleção são esses elencos que se destacaram pelas atuações marcantes. Perfeito. Maravilhoso. Obrigada. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para ela. Se eu pudesse te perguntar uma coisa, Ana, seria qual que é a importância dos acervos no registro desse processo? Porque eles foram essenciais para que ela tivesse a matéria-prima para virar essa programação. Então, se você puder falar brevemente qual que é a relação entre acervos e teatro, principalmente o teatro de São Paulo, acho que seria muito rico. Então, acho que o acervo aqui do Arquivo Multimeios foi pensado de uma forma muito sistemática para acompanhar certas carreiras, certos grupos, pesquisas de grupos de teatro, né, que são representativos da cena paulista. O acervo foi criado, a equipe de pesquisa, né, esse departamento foi criado em 1975, e com essa proposta de acompanhar o percurso de alguns atores, de grupos e de algumas correntes, né, do teatro brasileiro, que foram pesquisadas por essa equipe, que era toda especializada em artes cênicas. Mas eles também foram atrás para buscar material, né? Desde a primeira publicação dessa equipe é sobre o teatro jesuítico em São Paulo, né? E isso é muito importante porque traz referências para a criação, né? A pessoa que quer pesquisar como que era o teatro popular, o circo na cidade de São Paulo, no começo do século XX, por exemplo, para resgatar essas expressões, poder criar, é a nossa identidade, né? É importante para a gente preservar a nossa identidade, criar a partir dela e ter, assim, uma estética própria, né? Que diz respeito ao povo brasileiro, né? Bom, além disso, eu acho que toda essa evolução do teatro, assim, como história, é importante para o arquivo. Ele fornece subsídios para muitos estudos, né? Para quem está fazendo mestrado, doutorado, para quem quer analisar mais profundamente a história do teatro brasileiro. Então, ela tem, assim, a utilização que se pode fazer desse material é bem abrangente. Eu nunca poderia pensar que um dia uma curadora pudesse convidar um artista para fazer um trabalho de caricatura, né? A partir dessas imagens. Então, eu acho que é fundamental a gente manter essa memória.